Fala família Liga, Igor falando. Hoje é dia de análise on-chain. A gente vai ver aqui a dinâmica do Bitcoin sempre que ele vai se movimentando nos últimos bear markets do topo ao fundo. A gente vai falar também sobre os holders de longo prazo, pessoas que compram Bitcoin há muito tempo, e também detectamos aí certa atividade de instituições no mercado. Sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar, e também dá uma olhada no nosso clube de membros. A gente tem muito conteúdo exclusivo por lá todos os dias, link na descrição do vídeo. Então hoje a gente vai analisar aqui alguns dados on-chain e eu vou começar mostrando algo que eu achei muito interessante. A gente vai ver o relatório que a Glassnode soltou na última segunda-feira e eu vou começar mostrando, vocês já estão vendo aí esse gráfico se mexendo, e ele para mim tá aí uma das grandes belezas da análise on-chain. Por quê? O preço ele vai se movimentando todos os dias, como a gente sabe. Então o Bitcoin alcançou sua all-time high, por exemplo, sua alta histórica em 2017, chegou a quase 20 mil dólares e depois caiu para 3 mil dólares. Só que em todo esse movimento, todos os dias enquanto o Bitcoin faz esse movimento, todos os dias enquanto o Bitcoin ele vai sendo negociado, existem pessoas que estão vendendo e pessoas que estão comprando. Então quando você tem uma queda tão expressiva de preço, o interessante é a gente ver, será que da all-time high de 2017, da alta histórica em 20 mil dólares até o fundo em 3 mil dólares, como é que foi essa dinâmica de venda? Quem estava vendendo naquele momento? Quem estava comprando? Na verdade, quem estava vendendo tinha comprado a que preço? E é exatamente isso que a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico, que essas barras amarelas, elas mostram justamente a distribuição de Bitcoin por faixa de preço. Então ele vai começar, eu vou mostrar para vocês quando ele começa. Aqui, começou agora. Então vocês notam que no início dele, as barras amarelas, elas estão aqui perto da all-time high, elas estão maiores. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque mais pessoas, nesse momento da all-time high, estão indo ali comprar o topo. Então o Bitcoin, quando era negociado a 19 mil dólares, muitas pessoas indo ali comprando. Conforme o Bitcoin, então, ele vai caindo, a gente nota que vai surgindo, então, novas negociações por faixa de preço. Então você nota que a onda amarela ela vem vindo para cá. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, aqui agora, que está aqui uma grande concentração, significa que se aqui está crescendo perto de 6 mil dólares, está saindo de algum lugar. Porque uma pessoa que compra aqui perto de 6 mil dólares, quando o Bitcoin estava aqui nesse momento, está passando aqui de novo, ela está comprando de alguém. E esse alguém está vendendo para ela. E esse alguém tinha comprado de algum lugar. Então a gente nota que quando o Bitcoin está próximo aqui de 6 mil dólares, as barras amarelas elas começam a sumir daqui. Olhem isso, começam a sumir. Então isso significa o quê? Que em sua grande parte, em toda a movimentação de mercado bearish, é óbvio que isso é em grande parte, sempre existem exceções, mas no todo o que a gente vê é que quanto mais o Bitcoin vai caindo, as pessoas vão comprando e geralmente essa compra vem da onde? Essa compra vem do topo, ou seja, as pessoas que compraram aqui próximo de 19 mil dólares, 15 mil dólares, 17 mil dólares, todas essas barras amarelas daqui, elas vão, praticamente os bitcoins que foram comprados aqui vão sendo vendidos. Uma pessoa que comprou o topo geralmente é menos inexperiente, e elas vão vendendo então para pessoas que estão aqui e compraram os fundos do Bitcoin. O Bitcoin ficou vários meses aqui em 6 mil dólares, depois fez a última capitulação aqui para 3 mil dólares. Então vocês vão notar aqui, ó, o Bitcoin fica muito tempo aqui em 6 mil dólares, as barras vão subindo e ele vai cair daqui a pouco para 3 mil dólares aqui, caiu. Aí notem como também vão surgindo barras aqui amarelas, e essas barras então vão saindo em sua grande maioria do topo. Achei isso bem interessante porque é exatamente essa dinâmica que acontece no mercado, e agora a Glassnode ela mostra aqui, como a gente pode ver, a mesma dinâmica só que para o ciclo atual. Então vocês vão notar que a gente estava aqui com uma concentração próxima aqui de barras amarelas perto da all-time high, e elas vão caindo pouco a pouco, e a gente vai notando então essa movimentação, muitos bitcoins sendo comprados aqui próximo de 30 dólares, e mais recentemente, quando o Bitcoin cai aqui para 20 mil dólares, notem quando as barras amarelas aqui agora, quando começam a surgir aqui, notem como então a gente vai tendo acumulação aqui nesses níveis, e em sua grande maioria são Bitcoins que vão saindo daqui pouco a pouco, ou seja, esse é o movimento natural de mercado. As pessoas chegam aqui, eu diria que em sua grande parte, no ciclo atual, as pessoas chegaram aqui para comprar o Bitcoin entre 50 e 67 mil dólares, 69 na verdade, então
os bitcoins que vão sendo negociados aqui entre dos dois grandes preços que a gente teve, eu diria assim, que são 20 mil dólares e 30 mil dólares, a gente vê então que em sua grande maioria nesses dois grandes preços, conforme os bitcoins vão sendo negociados, eles geralmente são negociados de pessoas que tinham comprado então nessas barras aqui entre 50 e 65 mil dólares. Isso é só para mostrar para vocês que realmente esse é a maior parte do comportamento do mercado. Infelizmente, a maior parte das pessoas é atraída por ganhos que ela acha naquele momento ser ganhos fáceis, só sai comprando qualquer coisa que tudo sobe. Literalmente em ciclos de alta, o que a gente viu aqui, isso acontece realmente. Para você não ganhar dinheiro nesse ciclo de alta, você comprar uma coisa e essa coisa não subir é muito difícil. Você tem que ter realmente ali que escolher a dedo algo que não subiu no ciclo de alta. Só que a gente sabe que esse é um momento atípico do mercado. Então, a gente tem os grandes ciclos de alta, essas pessoas vêm e compram topo e depois elas vendem no fundo. Infelizmente, a maioria dos investidores ainda tem essa dinâmica, então, como a gente pôde notar. Aqui agora eu separei um indicador bem interessante, que eu até falei no Instagram sobre ele. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, Instagram Liga Cripto. Então, a gente nota aqui que é por esse indicador, que é o Spent Output Profit Ratio. O que isso significa? Significa os bitcoins que estão sendo gastos pelos compradores de longo prazo, pessoas que compram bitcoin há muito tempo, há mais de 5 meses. Será que esses bitcoins que estão sendo gastos por essas pessoas, eles estão sendo, em sua média, vendidos no lucro ou no prejuízo? E a gente vê atualmente que estão sendo vendidos no prejuízo. É um prejuízo aqui médio de 33%, só que a gente nota aqui duas coisas. A primeira é que nos últimos bear markets, tanto em 2015 como aqui em 2019, a gente viu esse tipo de comportamento, os bitcoins sendo vendidos pelos holders, sendo movimentado, né, pelos holders em prejuízo. Chegou até 50% aqui em 2015 e aqui em 2018, 2019 chegou a 52%. Então, na verdade, a gente vê que foram números muito semelhantes, em torno de 50% de prejuízo, e atualmente eles ainda estão sendo movimentados a 33% de prejuízo. É óbvio que o Bitcoin ele vai ganhando maturidade a cada ciclo, a gente não sabe até que ponto isso vai voltar a acontecer. Já dá para dizer que a história está rimando novamente, porque a gente está vendo o mesmo comportamento no Bitcoin no atual momento. Obviamente, se a gente estiver próximo do fundo, isso pode ser aqui um bom indicativo para a gente que, historicamente, esse comportamento aqui dos compradores de longo prazo foi visto somente nos grandes fundos do Bitcoin. Inclusive aqui no Covid, no Corona Crash, vocês notam que a gente teve aqui 20% sendo vendido no prejuízo, ou seja, todos os bitcoins tinham ali uma média de 20% de prejuízo. Já estamos maiores aqui do que esse momento, então, em março de 2020, mas ainda menores do que os últimos dois bear market. Então, também achei interessante esse indicador. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?